Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre os fungos patogênicos dimórficos, em especial o Sporotrix schenck, Parapsidiioides brasiliensis e Histoplasma capsulatum. A intenção é que essa aula seja mais rapidinha. Eu trouxe todas as características desses fungos em formato de tabela, para a gente conseguir ver tudo de forma mais sintetizada e rápida, já que esses fungos a gente não deu tanta ênfase no decorrer do módulo. Ao final da aula, eu trouxe uma tabela resumida e também comparativa com as características distintivas de cada um desses fungos, porque eu acredito que na maioria das provas as questões vão abordar justamente essas características, porque são elas que vão realmente ajudar a identificar cada fungo. Então, sem mais delongas, vamos dar início. Todos esses fungos eles são fungos dimórficos, mas o que significa ser um fungo dimórfico? Como o próprio nome sugere, di vem de dois e mórfico vem de morfia, morfologia, que vai estar relacionada, então significa que cada um desses fungos eles podem assumir duas formas distintas a depender do ambiente ao qual estão inseridos. Então a gente tem a fase saprofítica, que seria a forma filamentosa, também denominada da mofo, do fungo, vai ser encontrada na natureza ou em cultura a 25 graus Celsius, se manifestando como hifas septadas. Nós temos a fase parasitária, que seria assumindo a conformação de levedura ou esférula, que vai ser encontrada no tecido do hospedeiro, ou em cultura a cerca de 37 graus Celsius. Aqui nós temos a forma filamentosa do Sporotrix schenck. Aqui nós temos a forma de levedura do Parapsidiioides brasiliensis. E aqui nós temos a forma e levedura do Histoplasma capsulatum. Bom, vamos falar agora do Sporotrix schenck, que ele é um agente de micose subcutânea, sendo um fungo termodimórfico. Mas o que significa ser um fungo termodimórfico? Termo vem de calor, daí de mórfico a gente já entendeu o que significa. Então, termodimórfico significa que esse fungo pode assumir conformação distinta a depender da temperatura a qual é submetido. E, embora ele possa se disseminar sistematicamente, é tipicamente uma micose subcutânea, porque a disseminação sistêmica ela é bem rara, ocorrendo em menos de 1% dos casos. A gente tem a fase de levedura, que vai se manifestar no tecido ou em cultura a cerca de 37 graus Celsius. E nós temos células pleomórficas. Pleomórfico significa que essas células podem assumir mais de uma conformação, dependendo do local em que estão, e são frequentemente observadas em forma de charuto. Depois eu mostro para vocês o que seria exatamente essa forma de charuto, tem uma imagem no próximo slide. E nós temos a fase filamentosa, que se manifesta em cultura a cerca de 25 graus Celsius, como hifas hialinas, ou seja, hialinas seria aquelas que têm coloração mais clara, que produzem conídeos ovais em arranjos característicos de roseta ou pétalas de margarida. Daí em breve eu mostro para vocês também no próximo slide o que seriam essas rosetas ou essas pétalas de margarida. Lembrando que os conídeos eles são os esporos produzidos pelos fungos. E nós também podemos ter a apresentação do corpo asteroide, que também em breve eu mostro o que seria esse corpo asteroide e o que ele significa, o que ele é. A doença seria esporotricose linfocutânea, que ela vai ser caracterizada por lesões nodulares e ulcerativas que se desenvolvem ao longo dos vasos linfáticos que drenam o ponto de inoculação. Então a gente tem um padrão de linfagite ascendente. Basicamente a gente vai ter o ponto de inoculação, onde o fungo foi inoculado no local em que a gente teve a lesão, que teve assim a contaminação do ser humano, por exemplo, do indivíduo. E daí a partir desse ponto vão começar a surgir lesões, esses nódulos, que vão pegar e permear e percorrer todos esses vasos linfáticos. Por isso que a gente fala que assume um padrão de linfagite ascendente, justamente porque eles acompanham, esses nódulos eles vão surgindo, acompanhando os vasos linfáticos a partir do ponto de inoculação. E é uma infecção crônica, ou seja, ela vai ter um desenvolvimento mais lento, mais insidioso. Epidemiologia, ele é ubíquo no solo e em vegetação e decomposição. E a infecção é frequentemente associada à exposição ocupacional ou recreacional, muito relacionadas às atividades de jardinagem ou trabalho com madeira. Como palavras-chave, a gente tem principalmente picada de espinho ou doença de manipulador de rosas, porque a esporotricose linfocutânea, ela também é conhecida como doença do manipulador de rosas. Transmissão seria a inoculação traumática do fungo, como por exemplo, quando a gente é picado pelo espinho da rosa, por isso que o nome da doença de manipulador de rosas.
e a porta de entrada é tipicamente por lesão na pele. O diagnóstico, cultura de pus ou tecido, é essencial para o diagnóstico definitivo, ou então identificação laboratorial pela demonstração do dimorfismo, que seria a conversão da fase filamentosa para a levedura forme, né, que ocorre a cerca de 37 graus Celsius, enquanto a fase filamentosa vai ocorrer em cultura a cerca de 25 graus Celsius. Tratamento e prevenção, o itraconazol vai ser o tratamento de escolha atual, mas nós temos algumas alternativas, como o uso de iodeto de potássio oral, que seria o tratamento clássico. E a prevenção vai se envolver evitar a inoculação traumática, por exemplo, usar luvas ao manusear rosas ou madeira. Aqui nós temos a imagem da forma filamentosa do Sporatrix shake, que acontece, né, na natureza ou em cultura a cerca de 25 graus Celsius. Aqui a gente tem a forma de levedura, que a gente observa o brotamento, e aqui também a gente tem a característica forma de charuto, como vocês podem observar. Aqui, né, tá parecendo realmente um charuto, mais do que aqui, né, porque a gente já vê esse broto um pouquinho mais desenvolvido. E aqui a gente tem a questão dos nódulos subcutâneos, né, ao longo da drenagem linfática aqui acontecendo, né, aqui na região do braço, mas a gente observa aqui a manifestação bem evidente dos nódulos subcutâneos que acompanham esses vasos linfáticos a partir do ponto de inoculação. E aqui a gente tem a representação desse corpo asteroide, que seria aqui essa coloração mais rosada mesmo, mais eosinofílica, né? Então a gente tem maior afinidade pelo corante eosina, que tem coloração rosada, e acredita-se que seja essa coloração rosada ao redor se deva devido ao acúmulo de células de defesa e de complexos antígeno-anticorpo ao redor do agente infeccioso. Então aqui no caso seria ao redor do fungo Sporatrix shake, no local, né, que a gente tem esse foco infeccioso. Bom, agora vamos falar da Paracoccidioides brasiliensis. É um patógeno sistêmico primário. Mas o que significa ser um patógeno sistêmico primário? Significa que ele é capaz de causar doença por si só. Ele não precisa que o indivíduo esteja debilitado, por exemplo, para causar doença. Não precisa que haja uma imunossupressão. E ele vai ser um endimórfico. Então, eu já expliquei o que é endimórfico, então pode apresentar duas morfologias. Endêmico. Ele causa a paracoicidioidomicose, também conhecida como blastomicose sul-americana. Ele tem a fase de levedura, que ocorre no tecido ou em culturas a cerca de 37 graus Celsius, apresentando células grandes com múltiplos brotamentos ligados por istmos estreitos. Daí a gente vai ter a morfologia clássica de roda de Leme, que vai ter ao seu entorno 6 ou mais blastoconídeos, que vão ser aqueles brotamentos que surgem, né, a partir da levedura. Essa morfologia no tecido é patognomônica. O que significa? Significa que essa morfologia ela é muito característica desse fungo, né? Então ela vai ser bastante quase que definitiva para diagnosticar a paracoicidioidomicose. E nós temos a fase filamentosa, que ocorre em cultura a cerca de 25 graus Celsius na natureza, que vai se manifestar como hifas septadas e microconídeos arredondados. Doenças e sintomas, que vai ser a paracoicidioidomicose, que pode ser uma infecção pulmonar autolimitada. Então, autolimitada significa que o nosso organismo consegue combater essa infecção por si só, ou progressiva. E a reativação pode ocorrer anos depois. Então, esse fungo pode ficar no organismo de forma inativa. A apresentação crônica em adultos envolve frequentemente lesões mucocutâneas, que pode ser oral e na nasofaringe, além de envolvimento pulmonar crônico, linfonodal e visceral. A doença evidente é mais comum em adultos de 30 a 50 anos, com uma proporção de 15:1 de homens para mulheres. Mas por que a gente tem essa baixa incidência em mulheres? Acredita que seja por causa de influências hormonais, especialmente por causa do hormônio estrogênio, que a gente tem, né, bastante mulheres, que podem inibir a virulência do Paracoccidioides brasiliensis. Por isso que a gente teria essa incidência bem reduzida em mulheres quando em comparação com homens. Epidemiologia seria endêmico na América Latina, com maior incidência no Brasil, Colômbia, Venezuela, Equador e Argentina. Ele é associado a áreas rurais, solo ácido, alta umidade e vegetação rica, e não a transmissão de pessoa para pessoa. Transmissão, inalação de conídeos ou possível inoculação traumática de conídeos ou fragmentos de hifas, e o nicho ecológico exato não está bem estabelecido, mas o solo é a fonte mais provável realmente desses conídeos aí. O diagnóstico seria o exame microscópio direto, que visando, né, identificar a roda de Leme, né, da levedura,
ou então a cultura em meio micológico, mas aqui a gente precisa de uma maior biossegurança, justamente porque a inalação dos conídeos já é capaz de infectar o ser humano. E sorologia também é útil para triagem e monitoramento da resposta à terapia. Tratamento e prevenção, itraconazol tratamento de escolha, mas formas graves ou refratárias, ou seja, reincidentes, podem ser tratadas com anfotericina bilipídica, seguida de itraconazol ou sulfonamida. E a prevenção se baseia no controle da exposição em áreas endêmicas. Aqui eu trouxe uma representação esquemática da forma filamentosa e da forma de levedura desse fungo, que seria aqui em roda de Lehmann. Aqui de novo a gente observa o Paracoccidioides brasiliensis, a forma de levedura em roda de Lehmann, com aqui os blastoconídeos ao seu entorno, que é comum a gente já ver 6 ou mais blastoconídeos em volta daqui da levedura, que são esses brotos que surgem. E aqui a gente tem basicamente a história natural do ciclo do fungo de forma simplificada. Então a gente tem a forma filamentosa, observada principalmente na natureza ou em cultura a cerca de 25 graus Celsius. Ele vai liberar os conídeos, que podem ser inalados, por exemplo, pelo ser humano, pelo indivíduo, e daí dentro do indivíduo a gente vai ter a transformação na forma de levedura em roda de Lehmann e a manifestação lá da doença da paracoccidioidomicose e, enfim, todas as características clínicas que eu descrevi anteriormente. E agora a gente vai falar do Histoplasma capsulatum, que ele vai ser também um patógeno sistêmico primário e um fungo dimórfico endêmico. E daí o teleomorfo ele pertence ao gênero Agelomyces, e daí teleomorfo seria o estágio de reprodução sexuada do Histoplasma capsulatum. E a gente tem também o estágio de reprodução assexuada, que daí a gente recebe outra denominação, que às vezes em micologia é comum a gente ter a distinção da forma teleomorfa, que vai ser o estágio de reprodução sexual, da forma anemórfica, se não me engano, alguma coisa assim, aneomorfa, que vai ser o estágio de reprodução assexuada. Às vezes isso gera um pouquinho de confusão. E existe 2 variedades, que seria o capsulatum, que vai estar associado a infecções pulmonares e disseminadas, e o dubois, que vai estar associado a lesões cutâneas ou ósseas, mas é restrito ao continente africano. Morfologia. A gente tem a fase de levedura, que ocorre nos tecidos ou em cultura a cerca de 37 graus Celsius, se manifesta como leveduras pequenas e intercelulares, que vão infectar principalmente macrófagos e fagócitos mononucleares, e sobre a forma capsulatum sendo a mais comum. E a fase filamentosa, que ocorre em cultura a cerca de 25 graus Celsius na natureza, se manifesta como hifaceptadas, que produzem macroconídeos grandes, com projeções pontiagudas, chamadas de macroconídeos tuberculados. Depois eu vou mostrar a imagem, vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. E a gente tem a capacidade de sobreviver e proliferar dentro do fagossoma dos macrófagos, sendo essa um importante fator de virulência desse fungo. Desses sintomas, a gente tem a histoplasmose, que na maioria das vezes é sintomática e autolimitada, então ela se resolve sozinha, o nosso próprio corpo é capaz de combater essa infecção, mas pode causar doença pulmonar semelhante à gripe ou pneumonia aguda ou ainda doença pulmonar crônica. A histoplasmose disseminada é grave e ocorre principalmente em imunocomprometidos, como por exemplo pacientes com AIDS. Lesões mucocutâneas e úlceras orais são comuns na doença disseminada. Epidemiologia vai ser distribuída em todo o mundo, mas é endêmico principalmente nos vales dos rios Ohio e Mississippi nos Estados Unidos e na maioria da América Latina. E o fungo é encontrado no solo com alto teor de nitrogênio e geralmente contaminado com excremento de pássaros, que seria ali relacionado a galinheiros, ou morcegos, em regiões de cavernas, por exemplo. Transmissão seria, por exemplo, por meio da inalação de microconídeos infecciosos aerosolizados a partir do ambiente, então realmente inalação pelo ar, e não vai ser transmitido de pessoa para pessoa. Diagnóstico, detecção de antígeno no soro, especialmente na urina, e também a gente pode ter microscopia direta com o objetivo de visualizar as leveduras intracelulares. E a cultura em meio específica é lenta, mas ela deve ser manipulada em cabine de segurança biológica devido ao risco de infecção pela inalação dos conídeos, sendo que os conídeos são os esporos dos fungos. E tratamento e prevenção, para as formas graves disseminadas, a gente teria o uso de anfotericina bilipídica seguida de itraconazol oral, que seria uma terapia de manutenção. E a prevenção se concentra em evitar ou mitigar a exposição a locais contaminados. Bom, aqui nós temos a forma filamentosa do fungo,
né, que seria da fase saprófita, né, que ocorre há cerca de 25 graus Celsius na natureza, que é a fase parasitária, que vai ser a forma de leveduras, que aqui nós temos no histoplasma encapsulado leveduras pequenas intracelulares, que vão infectar principalmente macrófagos e outros fagócitos mononucleares, ocorre em temperaturas em cultura de cerca de 17 graus Celsius, ou nos tecidos. Aqui, de novo, a representação da fase filamentosa do histoplasma encapsulado, mostrando aqui os macroconídeos tuberculados, porque a gente tem aqui a formação desses brotos ao redor. Por isso que a gente tem essa conformação. Aqui a gente tem representado as leveduras intracelulares, novamente aqui as leveduras intracelulares, e aqui um ciclo, né, de vida simplificado do parasito, do fungo no caso, né, desculpa, o ciclo de vida é simplificado do fungo. Aqui então a gente vai ter na fase saprófita, né, a forma filamentosa, tem a produção dos conídeos, esses conídeos eles vão se proliferar por meio do ar, sendo que, né, esse fungo ele é encontrado basicamente muito associado a solos com alto teor de nitrogênio ou com excrementos de aves, como por exemplo galinheiros, ou também excrementos de morcegos. E daí esses conídeos eles vão pegar e se proliferar pelo ar, a gente vai inalar esses conídeos, né, o indivíduo inala esses conídeos, com isso a gente tem a infecção do indivíduo, e daí no tecido, né, no indivíduo, eles vão se desenvolver e se transformar em leveduras intracelulares que vão infectar principalmente macrófagos e outros fagócitos mononucleares e gerar então a doença, né, histoplasmose, que pode ser autolimitada ou então, né, pode ter a forma disseminada, formando lesões, por exemplo, ou ainda desenvolver sintomas similares à gripe, pneumonia aguda, enfim. Que eu acabei de escrever todas essas manifestações clínicas mais detalhada para vocês, né, escrevi anteriormente. Agora a gente vai vir para o resumo e comparação das características distintivas. E Sporotrix schenck, ele, como infecção principal, a gente tem a subcutânea, que é a esporotricose linfocutânea, e que ela vai ser também chamada, né, lá da doença do manipulador de rosas, do espinho de rosas, porque, né, é muito comum a gente ter infecção por meio de lesões geradas com contato do espinho da rosa, e a esporotricose linfocutânea a gente tem como manifestação a linfangite ascendente, que é a formação daqueles nódulos subcutâneos que vão acompanhar os vasos linfáticos a partir do ponto de inoculação do fungo. A paracoccidioides brasiliensis, que vai ser também uma doença sistêmica, que é a parasitioidomicose, sendo que ela pode sim ser autolimitada, mas pode ser também progressiva, né, em suas formas mais graves. E daí nós temos o histoplasma capsulatum, que também ele tem a manifestação sistêmica da histoplasmose, que eu acabei de escrever para vocês, quais seriam os principais sintomas. Região endêmica seria o Sporotrix schenck, ele é ubíquo, então está localizado em todo lugar, né? E ele é responsável pela micose subcutânea. Parasitioides brasiliensis seria presente principalmente na América Latina, em especial América do Sul, o histoplasma capsulado nos vales dos rios Ohio e Mississippi nos Estados Unidos e na América Latina. Modo de transmissão: o Sporotrix schenck seria por meio de inoculação traumática, que é o espinho de rosas, por isso que seria a doença do manipulador de rosas, e daí do Parasitioides brasiliensis seria por meio da inalação de conídeos, e do histoplasma capsulatum também por meio da inalação de conídeos. Morfologia no tecido do Sporotrix schenck é em forma de levedura, que tem aquela forma de charuto característica. Do Parasitioides brasiliensis seria a levedura também em roda de Leme, que tem os múltiplos brotamentos, né? E daí o histoplasma capsulatum apresenta como uma pequena levedura intracelular em macrófagos e outros fagócitos mononucleares. Morfologia em cultura a 25 graus Celsius na natureza: Sporotrix schenck seriam conídeos em roseta, uma em pétalas de margarida. Parasitioides brasiliensis seria hifas septadas e microconídeos. Histoplasma capsulatum seria os macroconídeos tuberculados, que seria, né, a presença dos brotos ali em forma em volta. O diagnóstico diferencial do Sporotrix schenck seria por meio da morfologia do tecido mais rara, então a gente teria ali a formação de cultura. A Parasitioides brasiliensis seria por meio da identificação da morfologia de roda de Leme característica, com os bastoconídeos ao redor, né, cerca de 6 ou mais. E daí no histoplasma capsulatum seria a observação de antígenos na urina
ou microscopia para visualização das leveduras intracelulares. E o tratamento preferido para Staphylococcus eschenck seria itraconazol, para paracoccidioides brasiliensis seria itraconazol também, e Histoplasma capsulatum seria antoferesina B, seguida de itraconazol, né? Que seria no caso das formas graves, porque tanto a paracoccidioides brasiliensis como o Histoplasma capsulatum pode sim desenvolver doenças autolimitadas. Gente, foi isso. Muito obrigada por toda a atenção, agradeço imensamente a atenção de vocês. O livro utilizado como referência foi Microbiologia Médica do Murray. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau.